Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meus queridos, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, faça isso agora. Já marque também o seu joinha, o seu gostei, o seu like, porque nós iremos aqui para o 9º dia deste propósito de oração e amanhã é o grande dia, o último dia deste propósito, né? Inclusive, meio-dia, preste atenção no que eu vou te falar, meio-dia nós vamos abrir o grande jejum. E também a live, tá? Como a gente vai fazer ao vivo, irmão, se passar meio-dia e 10, meio-dia e 15, meio-dia e meia e a gente não entrar, é por causa que tem algum problema na internet, tá bom? Na conexão. Mas o meu propósito é entrar essa hora e aí a gente ir até o meio-dia de segunda-feira. A pergunta que o povo sempre me faz, mas a viração do dia, né, 18 horas lá, biblicamente falando, por que vocês vão fazer meio-dia? Deixa eu explicar isso para você. É porque meio-dia aqui no Brasil é 18 horas lá em Israel. Então, para fazer junto com o povo de Israel, junto com os judeus, para fazer na mesma hora que eles estão fazendo lá o jejum, a gente vai entrar nesta hora, tá bom? Fica ligado aí, então, amanhã, meio-dia, a gente vai entrar ao vivo para começar o grande jejum e até meio-dia de segunda-feira. É um jejum total, absoluto, sem comer e sem dormir. Para você ter a noção, como é um dia de afligir a alma, o Yom Kippur, nem tocar na água a gente toca. Coloca a pior roupa em símbolo, em sinal de humilhação, né? E fica ali na presença do Senhor. E a gente vai transmitir isso aqui para vocês, tá bom? Fica ligado porque vai ser um dia de bênção, de muita oração e tudo aquilo que vocês que estão na campanha, que estão aí se esforçando para fazer o seu voto, se liga, porque Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês, ok? Então, fica ligado nisso daí. Já marcou o joinha, o gostei, o like? Amados, eu quero fazer diferente hoje dos outros dias e quero ler aqui para vocês Ezequiel 46, do 1 ao 6 e depois Isaías 60, tá? Por quê? Porque esses textos têm a ver com o que a gente está vivendo agora nesses dias de Rosh Hashanah, né, que é o período dos 40 dias. Já falamos sobre o Yom Kippur, tivemos uma pregação aí bacana também sobre Yom Teruah, a festa das trombetas. Inclusive, irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Durante essas 24 horas do jejum, a partir de amanhã, você sabe que é difícil a gente ficar 24 horas orando, né? Porque como é um jejum também que não pode beber água, quanto mais você ficar calado, menos a sua boca vai secar, né? Ou seja, menos você vai sofrer com o jejum. Então, por causa disso também a gente amanhã vai rodar muitas pregações, reprises de pregações sobre Yom Kippur, sobre Yom Teruah, sobre as festas bíblicas, tá? Aí a gente fica alternando, né? Para você que vai passar pela primeira vez nos 24 horas conosco aqui, a gente sempre faz isso, tá? Mas a gente tenta também ficar um bom tempo orando ali com os irmãos, para os irmãos verem que a gente está ali em oração, em jejum, em concentração, né? Esperando a manifestação da glória de Deus. Então você vai poder também ouvir muitas pregações sobre isso e orações também que nós já fizemos durante os outros anos que a gente faz essa campanha aqui, certo? Então eu quero ler aqui para vocês. Ezequiel, capítulo 46, do versículo 1. Esse é um período onde os portais espirituais eles se abrem, tá? É um tempo determinado para os portais no mundo espiritual se abrir. Quem está mais um pouquinho aprofundado na Bíblia aí, e ouviu a pregação sobre Yom Teruah, sabe que Yom Teruah é o dia que ninguém sabe o dia e nem a hora, né? Por causa da lua. Quando chega a lua cheia, o sacerdote fica esperando a lua cheia aparecer.
Tem anos que ela entra em um dia, tem anos que ela vai no outro dia, só aparece no outro dia. Estou falando da viração do dia, né? E aí por isso que a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. Isso tem a ver com Yom Teruah, tem a ver com arrebatamento, tem a ver com a volta de Jesus. Ninguém sabe o dia e a hora, porque em todos os anos, além de dar numa data diferente, são momentos e períodos diferentes. Quando eu citar aqui Ezequiel 46 e vai falar sobre a lua nova, você vai lembrar dessa pregação minha. Olha aqui. Assim ordenará o Senhor, o Eterno. Eis que o portão do átrio interior, isto é, do pátio interno, que dá para o oriente, o leste, permanecerá fechado durante 6 dias, dedicado aos trabalhos, dentro do templo, né? Mas no Shabá, ou seja, no sábado, e no dia da lua nova, será aberto. Lembrando vocês que, como eu falei na pregação sobre Yom Kippur, eu acho que eu citei também em Yom Teruah, que a gente vive o que? Sombra de coisas futuras, ou sombra de coisas espirituais. Quando Deus instrui Israel a fazer tudo isso, dessas ordenanças, é porque ele faz um alinhamento com coisas espirituais, com coisas da terra. Do mesmo jeito que o sacerdote entrava na presença de Deus através do átrio, do tabernáculo, ali na Arca da Aliança, quem é que não sabe? Tá todo mundo careca de saber que a Arca da Aliança, o templo, o tabernáculo, o sacerdote, tudo isso são figuras de uma realidade espiritual. Então, quando eu leio aqui, eu estou lendo o literal que o sacerdote homem fazia. Mas isso acontece no mundo espiritual. Agora, acontece agora. Yom Kippur, em Israel, nunca mais foi o mesmo depois que aconteceu o que aconteceu com Israel. Mas não quer dizer que no mundo espiritual parou, irmão. Você consegue entender isso? Continua. Então essas realidades espirituais, por mais que o povo de Israel não fazem mais do jeito que se fazia há 3, 4 mil anos atrás, no mundo espiritual continua a mesma coisa. A prática, a liturgia, ela pode ter até mudado ou em alguns aspectos acabado. Mas no mundo espiritual, os princípios continuam, os princípios são eternos, os princípios são os mesmos, tá bom? Então, preste atenção. Vou repetir o finalzinho. Mas no dia do sábado, dia do descanso, e no dia da lua nova será aberto a porta do templo, que dá acesso a Deus, que dá acesso à comunhão com Deus. Durante 6 dias, fecha-se tudo para fazer trabalhos internos e depois, no dia da lua nova, abre-se. Eu quero que você entenda isso no plano físico, sacerdotes judeus fazendo isso, mas eu quero que você enxergue isso no mundo espiritual. As portas do mundo espiritual, os portais espirituais se abrindo no mundo espiritual. Aí o texto diz assim, ó, o príncipe caminhando no pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de paz e de comunhão. Então o rei deverá prestar o seu culto e adoração ao Senhor, pois deste ritual sairá, mas o portão ficará aberto até o pôr do sol. Então, o portal ele se abre na lua nova e até o pôr do sol, no caso do outro dia, ele fica aberto.
Então o povo da terra adorará diante do Senhor e entrará no mesmo portão. Em todos os shabás, ou seja, em todos os sábados e dias de lua nova, o holocausto que o príncipe ou rei oferecer ao Eterno no sábado ou no shabá será de 6 cordeiros sem máculas e um carneiro também sem imperfeições. E a oferta de cereais entregue junto com o carneiro será de uma efa, arroba, e a oferta de cereais com os cordeiros será espontânea, de quanto a pessoa desejar doar. Mas um ir, ou rim, depende da pronúncia, um ir, um galão de azeite para cada eforde de cereal. Para cada efa de cereal, quer dizer, que aqui no que eu peguei está tudo junto. No dia da lua nova, ele oferecerá o novilho, 6 cordeiros, um carneiro, todos sem defeitos. Você percebe que sempre tem essa temática, né? E é difícil eu explicar aqui porque eu não tenho tempo, nós temos que orar. Mas o sacrifício, irmão, nunca foi pagar a bênção. O povo que interpreta errado e sempre interpretou, principalmente esse pessoal da teologia da graça, e que abolir o Antigo Testamento, as leis, né? E aí enche a igreja de pecado, de coisa errada, porque a graça cobriu tudo, agora não preciso fazer mais nada, né? E vive lá nas práticas, é uma graça sem graça, que eles não têm resultado em nada. Mas isso também já é um outro assunto muito complexo, né? Mas deixa eu te dizer algo aqui. Ofertas, sacrifícios, nunca foi pagar ou barganhar com Deus. A linguagem é uma só, adoração. Se eu fosse explicar, por exemplo, no nosso curso de Parnassá, eu explico algumas coisas sobre os animais. Por que se sacrifica um bode? Porque o bode representa a teimosia. É você sacrificar sua teimosia. Por que, dependendo do sacrifício, tem que ser um cordeiro, um carneiro? Você vê que tem as idades, tem a ver com isso também. Porque é uma efa de farinha, que tem a ver com humildade, com simplicidade. Então, a adoração, ela fala no mundo espiritual, e é isso que ela fala, entendeu? Um sacrifício sem defeito, ou seja, perfeito, algo que você está fazendo o seu melhor para Deus. Então tem todas essas linguagens espirituais e o povo achava ou acha, né, o crente, o religioso, o protestante, o pentecostal, que não entende isso, ou sei lá, o neopentecostal que não compreende essa linguagem e acha que está comprando. Mas não, irmão. Sempre o sacrifício, a oferta foi uma linguagem de adoração. Tá? Foi uma linguagem de adoração. Então, você percebe que tudo tem um significado. Nada que Deus pediu ao povo para eles fazerem foi por acaso, ou porque Deus queria, ou exigia nada, não. É porque eles também sabiam a importância de fazer esse modelo, essa linguagem de adoração. Tá bom? Isaías, capítulo 60, versículo 11 ao 15, também fala dos portais ou dos portões abertos no mundo espiritual. Isaías capítulo 60, do 11 ao 15, diz assim ao 11: As tuas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, a fim de que de dia e de noite lhe tragam riqueza das nações, com seus reis, governantes e comitivas. Em verdade, a nação e o reino que não servirem perecerão sumariamente, serão absolutamente dizimadas ou dizimados. Versículo 13: A glória do Líbano virá sobre ti,
chegarão também juntos ao pinheiro, ao cipestre e o zimbro, todos com o propósito de oferecer adoração ao local aonde se situa o templo do Senhor. E eu estarei presente e glorificarei todo lugar aonde tocarem os teus pés. Então, mais uma vez, ofertas, sacrifícios, não é você pagando, não é você barganhando, não. É uma linguagem de adoração, tá? Não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa que você faz porque você está trocando, não, eu vou pagar, não. Você está adorando. E a tua adoração deste modelo, desta forma, faz o mundo espiritual se abrir, você acessa coisas no mundo espiritual, você apresenta no mundo espiritual. Irmão, a batalha espiritual mais verdadeira que existe, grave isso, é a de altares. A batalha espiritual mais real e mais verdadeira é de altares. Por exemplo, dentro da tua casa, na tua família, existe uma guerra de altares. E existe um princípio básico do mundo espiritual. Deus, ele é tão justiça, irmão. Preste atenção nisso. Porque ele é o mais forte, sim ou não? Ele não pode arrebentar com o diabo, com o demônio, com tudo quanto é tipo de Deus e tudo. Você não acredita que Deus tem poder para isso? Aí você fala, por que ele não faz? Porque ele é justo. E por causa da sua justiça, se estabelece então uma lei no mundo espiritual. No mundo espiritual, irmão, quem vence não é quem é mais forte. É lógico que o mais forte, quando se invoca ele, aí é outra coisa, né? Mas preste atenção, no mundo espiritual, quem reina, quem governa, quem toma posse, quem domina a vida de alguém, uma situação, aí você pode colocar um bairro, uma cidade, uma nação, quem domina, quem é mais adorado, não é quem é mais forte. Por exemplo, em determinada região aqui do Brasil, a gente sabe que tem muita feitiçaria e idolatria. Por quê? Porque muita idolatria e feitiçaria está sendo adorada. Então quem é que reina lá? O espírito da idolatria e da feitiçaria, ou seja, lá é mais forte. Aí Deus não podia vir quebrar com tudo? Sim. Mas lá, como as pessoas querem adorar a feitiçaria, a bruxaria, então quem domina são aqueles deuses, são aquela influência, é aquilo dali. Ou seja, o maior combate no mundo espiritual é quem domina o altar. A iniquidade é um altar para o diabo. A santificação, a renúncia, o arrependimento é um altar para Deus. Então, dentro da nossa casa, na nossa empresa, na nossa igreja, aonde você for, aonde você está, existe uma guerra de altares. Sempre vai existir. Quem é que domina? Quem é mais adorado. Aí, os crentes, nós, temos um grande problema, porque não temos esse entendimento e, por causa disso, não temos um compromisso de adoração. Talvez, como a palavra do Senhor diz no Novo Testamento, que os filhos das trevas, eles são mais prudentes, eles são mais fiéis. Tem gente crente que não consegue adorar, não consegue orar, faz um voto, não cumpre, pede socorro a Deus, Deus socorre e depois vira as costas, tem tudo isso. Porque confia na misericórdia, no amor de Deus. O bruxo, o feiticeiro ou a pessoa que busca essas coisas, quando ele vai apresentar a sua vida em um altar, ele está disposto a dar a sua vida, o seu sangue, para te matar, para acabar com o teu casamento, para acabar com a tua vida, com a tua empresa, com o teu ministério. Aí tu vai para a oração, quer fazer uma oração de 30 segundos, de 5 minutos, uma oração que fosse como uma mágica, eu venho aqui com a varinha de condão e faço um pilim-pim-pim, todos os teus problemas foram resolvidos.
na teologia da graça, o povo acha que é assim. Não, na verdade, na hipergraça, tem gente que acha que nem isso pega. Mas eles se esquecem que existe uma batalha espiritual, uma guerra espiritual agora. Mas eles estão tão enfeitiçados por essa teologia que nem nisso eles acreditam mais. Ah, não, isso é coisa do ser humano, não, né? Tem nada a ver com tronos, com altares, com quem adora e com quem não adora. Entendeu? Por que você acha que o povo de Israel, agora no Yom Kippur, vai parar a nação? Irmão, vai parar a nação. Tu pega vídeos aí, procura vídeos de Israel agora. Irmão, eu fui lá em Israel. Eu tive lá. Inclusive, tive lá num dia de sábado, no meio da semana. Ninguém trabalha. Eu perguntei ao guia, que era judeu também, e ele falou, olha, a maioria não é religioso dos comerciantes. Mas por que eles fecham? Porque sabe que uma boa parte das pessoas que vão vir comprar são pessoas religiosas, ou seja, se eles abrirem, ninguém vai vir comprar. Então eles fecham também e respeito ao que eles acreditam. Irmãos, eles não saem para nada, ou seja, de sexta, 18 horas, até no sábado, 18 horas, tem ninguém. Da sábado, 18 horas, lá em Israel, abre-se tudo novamente, porque não para a cidade. É tipo a grande São Paulo, né, que não para. Tem coisa funcionando 24 horas. Mas eles param em reverência ao que Deus mandou. Você está entendendo? Então, querendo ou não, aí se você quiser julgar o culto deles, o sábado deles, o dia de descanso deles, o problema é seu. Eu quero só que você olhe para o altar da sua vida. Quantas vezes Israel, quantas vezes tem na Bíblia, que eles ficaram horas e horas, dias e dias, orando e adorando sem parar. Eu poderia pegar, você pode também pegar Neemias capítulo 9, Daniel capítulo 9 e ver lá que teve momentos que para Deus perdoar aquele povo e tirar o mal, a sentença, eles fizeram 24 horas de adoração e de arrependimento, confessando o pecado, né? Para Deus remir eles, limpar eles, purificar eles. E isso é um exercício de fé. Então, preste atenção, ok? Você não está pagando, você está expressando a tua adoração diante do Senhor. O teu altar fala. Por que eu falei para vocês e tenho falado sobre deixar as pessoas à vontade em relação ao valor da oferta? Porque no fundo, cada um que vai fazer a sua oferta, o altar dele vai expressar algo, entendeu? Talvez o bruxo, o feiticeiro, a pessoa que está lutando contra a tua empresa, contra a tua vida, está lá fazendo altares toda semana. Está lá oferecendo, dando dinheiro e muito dinheiro para destruir a tua vida. E tu acha que isso não vai me pegar. Não. A tua vida está uma ruína, está um desastre total, está arregaçada, porque também tu foi enfeitiçado por uma teologia que também nem funciona para tu, porque senão não estavam as coisas difíceis, né? Porque senão o ímpio não estava prosperando, não estava conquistando. Por que o povo de Deus não conquista e não domina? Porque eles não entenderam sobre os altares. Aí quem olha pra gente, né, esse bando de louco aí, faz 7 horas de oração direto, aí a gente faz isso. Não, pra que orar tanto? Olha, gente, eu vi comentários aqui nas lives aqui, é porque eu não quis comentar, de gente reclamando que nessas orações do Yom Kippur estava demorando demais. Você está entendendo isso? Eu não sei o que acontece com essas pessoas. Eles estão tão enfeitiçados com a oração de autoajuda, não que é pecado, não que é errado. Serve para alguma coisa? Serve. Mas eu estou falando aqui é para pessoas que querem chegar a um alto nível de batalha espiritual e de entendimento. Que já estão cansados de autoajuda e querem algo que resolve. Autoajuda, eu estou fazendo conteúdo de autoajuda lá no Facebook, videozinho de 1 minuto, com mensagem rápida. Mas aqui nós estamos oferecendo o caldo grosso, o tutano, né? Quem é nordestino sabe. A comida pesada. E a comida pesada serve para pessoas que têm um problema pesado. Que já tomou o leitinho, que já tomou o caldinho, já tomou água com açúcar para acalmar.
Inclusive, eu ia colocar o nome da página lá de Água com Açúcar. Eu falei, não, mas vai ser uma provocação muito grande, né? Aí eu coloquei A Voz da Brisa Suave. Eu ia colocar o nome da página de Água com Açúcar, só para fazer uma ironia, entendeu? Ou seja, conteúdos para quem está numa aflição ali agora e precisa de uma palavrinha para amanhã ficar melhor e assim sucessivamente. Isso ajuda? Ajuda, irmão. Isso não é pecado também, não. Mas tem problemas na tua vida, tem situações na tua vida que tu precisa ir para um altar mais forte. Tu tem que fazer algo maior. Porque o feiticeiro, o bruxo, o iníquo, o perverso, irmão, ele está disposto a dar a vida. Ele dá o que quiser. Eu conheço gente aqui de Goiânia, aqui, ó, que minha família, o meu pai, trabalhou muito com libertação, ajudava gente que há 20 anos atrás, quando estava na macumba, 10, 15 anos atrás, 10 não, 20 anos atrás, é isso mesmo. 20 anos atrás, que pagava 20 mil reais por uma consulta com um pai de santo para ele fazer um trabalho. E quando aceitou Jesus, nem dízimo queria devolver. Mas lá para o pai de santo, para o bruxo, dava 20 mil, dava 30 mil, para matar não sei quantos animais, para não sei o quê. A pessoa que passou por um processo de libertação, eu estou falando de gente que até hoje está crente, desde aquela época. E hoje essa pessoa que fazia isso para as trevas, não consegue nem ser fiel no dízimo, e tem condição, e tem dinheiro, mas não faz. Mas quando era para as trevas, para matar a amante lá, para destruir o marido e arruinar as coisas para tentar chamar a atenção para ela, fazia. Ou seja, para as trevas parece que é uma força maior, para Deus é uma passividade. Por isso que eu estou falando de altar. Eu nem sei por que eu estou demorando tanto aqui, mas Deus quer falar com alguém hoje. Então, para você entender o que é essa oferta do Yom Kippur, é isso, irmão. Não é pagando. Eu não estou prometendo bênção para ninguém aqui. Eu estou te convidando para participar de um altar, de uma adoração que abre portas e portais, que faz o seu nome ser lembrado diante do mundo espiritual, que faz o mundo espiritual se voltar a você. Ah, eu não acredito nisso. Amém. Não tem problema não. Fique sem acreditar. Está aqui. É Bíblia. Não quer acreditar? Não tem problema. Fica com a tua teologia da graça, que tudo já foi resolvido na teoria. Porém, na prática, você continua com as mesmas tendências pecaminosas, com os mesmos problemas, com as mesmas enfermidades, com as mesmas situações e achando. Vai chegar um momento, você que pensa assim, que age assim, que você vai sofrer tanto e vai falar onde está Deus e vai entrar num processo de amargura com Deus. Por enquanto, você curte da gente, você xinga a gente aqui, fala que a gente é herege, fala que a gente é religioso, fala que a gente está preso no Antigo Testamento, nas leis. Por mais que eu aponte tudo aqui, ó, o On Teruah, que é a festa das trombetas, remete ao arrebatamento. Yom Kippur tem a ver com o perdão que Jesus nos deu, tem a ver com a mudança de vida, tem a ver com o mundo espiritual, com as portas se abrindo, por mais que eu fale tudo isso, o problema da pessoa é, eu não quero fazer oferta, eu não quero contribuir porque eu não quero comprar bênção. Oh, meu Deus, coloca uma coisa na tua cabeça, irmão. Você não está comprando. Você está expressando adoração no mundo espiritual. Aí vai de cada um. O que é que você está fazendo no altar? O que é que a tua oferta fala? O que é que a tua oferta fala? Miséria, pobreza? Resto para Deus? Ou a tua adoração através da oferta, do altar, é algo que realmente vai fazer as portas e os portais se abrir, vai fazer com que a glória desça sobre você e toda a feitiçaria e bruxaria que lançaram contra você vai ser quebrada? Aí a gente volta para o altar. O perverso, o nico, o feiticeiro, o bruxo está lá. Dá sangue, dá dinheiro, dá filho, dá, sei lá, um tanto de ritual lá para ter o poder, para ter os negócios, para destruir alguém. Você do outro lado, que serve um Deus muito mais poderoso, não faz nada porque te enfeitiçaram com uma teologia que você não precisa fazer mais nada, que tudo já foi feito, e isso anula até o exercício de fé.
Guarda isso. Oferta, sacrifício, nunca foi e nunca será barganha, quando a pessoa entende. Tem um monte de pastor que ensina isso, dá porque deixa eles ensinar assim errado. Aqui eu ensino o que é adoração. Quantas vezes eu falei sobre a palavra olá, que é a palavra holocausto no Antigo Testamento. Significa aquilo que sobe. Conforme se queimava a oferta, a fumaça subia. Então eles entendem que esse tipo de sacrifício, esse tipo de oferta, quando a fumaça subia, é porque a informação no mundo espiritual subia, a adoração subia. E Deus recebia, como diz em Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 8, os anjos levam essa oferta. E Deus sente o cheiro dela. Mas não te pregaram isso, não te ensinaram isso. E quem prega contra isso também não entendem isso. Não entende o mundo espiritual. E aí? Vou ler aqui para finalizar e a gente orar. Já falei demais. Mas eu tinha que falar isso. Eu não sei porquê, mas eu tinha que falar. Versículo 12. 13, né? Parei no 13. Li o 13 até a glória do Líbano virá sobre ti. Chegarão também juntos os pinheiros, os ciprestes e os zimbros. Todos com o propósito de oferecer adoração ao local aonde está situado o templo de Deus. E o próprio Deus falando, estarei presente e glorificarei todo lugar aonde tocarem os meus pés, né? Então você percebe que a adoração, o sacrifício, a reverência no período da lua nova, nesse momento, nessa fase, faz o próprio Deus vir, colocar os pés, glorificar o lugar e assim sucessivamente quem está. Glorificar é trazer sucesso, é reconhecimento, é fama. Glorificar tem um monte de coisas, entendeu? Presentear, tem a ver com tudo isso. Ou seja, para uma linguagem simples e rasa é te abençoar. Então ele vem, coloca os pés, manifesta a glória naquele lugar e nos abençoa. No modo simples é assim, tá? Versículo 14. E os filhos dos teus opressores virão e se inclinarão diante de ti em sinal de reverência e submissão, pois todos quantos desprezaram e humilharam-te, prostrar-se-ão aos teus pés e chamarão cidade do Senhor, Sião, Sião do Santo de Israel. Assim, em vez de ser abandonada e odiada, sem que ninguém a quisesse visitar e andar por suas terras, farei de ti um verdadeiro orgulho e júbilo por todas as gerações. Olha o que Deus está falando para ti. Ao invés de ser uma cidade, coloca isso numa aplicação pessoal. Ao invés de... E coloca numa aplicação empresarial, coloca na aplicação de igreja, de ministério, ao invés de ser um ministério abandonado, uma empresa que ninguém compra, que ninguém vai lá, que ninguém sabe. Uma pessoa, coloca para você uma pessoa que ninguém dá as caras, que ninguém vê, que ninguém reconhece, que não tem sucesso, que não tem nada, que na verdade é abandonada, é odiada, todo mundo tem raiva, ninguém quer ficar perto. O que Deus está dizendo? Farei de ti um verdadeiro orgulho e júbilo. Olha aí, orgulho, júbilo. Júbilo é gritar, é fazer festa, é alegrar-se. Quem é que não quer estar perto de quem tem sucesso, de quem tem fama, de quem é o orgulho pelaquilo que faz? E quem é que vai fazer isso na tua vida, na tua empresa, no teu ministério, na tua família, em todas as áreas? Senão Deus. Sabe, irmãos, nem tudo é oração. Eu aprendi isso. Então, uma palavra como essa que eu estou dando aqui vale mais, às vezes, do que uma oração. A palavra do Senhor diz assim, errais por não conhecer as Escrituras, palavra e o poder de Deus. Às vezes a gente erra porque a gente não sabe dentro da palavra que aquilo é errado.
aí a gente está fazendo errado e está dando coisas erradas na nossa vida, no casamento, nas finanças, no ministério, em todas as áreas. Mas tem pessoas que estão errando não é porque não conhecem, eles têm entendimento, mas continuam errando porque não sabem o que está acontecendo de fato. É porque não conhecem o poder de Deus. E o poder de Deus, ele se manifesta com a prática. Então você tem o equilíbrio aqui do conhecimento bíblico e do exercício de fé, da prática da fé. Então eu erro porque não conheço as Escrituras às vezes, e às vezes erro, mesmo conhecendo as Escrituras, porque eu não tenho o poder de Deus para me libertar, para me curar, para me transformar, para me ser livre daquele pecado, daquele erro, daquela falha, daquela maldição. Eu conheço, mas não experimentei o poder. Eu tenho conhecimento teórico, teológico, mas não tenho o poder. Então essas duas coisas têm que andar juntas. A oração, ela faz manifestar o poder, mas a palavra te indica como você faz para buscar esse poder. Então não adianta só eu sair orando, sem base bíblica. Por isso que toda a campanha que a gente faz aqui tem muita Bíblia envolvida, né? Porque eu quero que as pessoas caminhem assim, palavra e poder. Senhor, eu quero apresentar cada pessoa, porque eu creio na palavra. Eu creio naquilo que Jesus disse: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Existe libertações, existe cura, existe milagres financeiros, direcionamentos, existe destinos que são destravados quando a pessoa é iluminada para conhecer a palavra, para ter o entendimento revelado, para ter muito mais do que uma teologia, uma revelação, uma iluminação pessoal às vezes. Dá a eles, Pai. Dá a essa pessoa, fala com ele, Espírito Santo. Fala com ela, Espírito Santo, sobre o propósito, sobre a oferta, sobre tudo que nós estamos fazendo nesse dia. Porque amanhã é o dia decisivo, é o grande dia. Amanhã o juiz vai bater o martelo. Amanhã é dia de humilhação, dia de quebrantamento, dia de ficar na presença do Senhor. É o dia do grande jejum. Eu quero que o Senhor mude histórias, Pai. Eu sei, Pai, que aqui no meu canal, no YouTube, está sendo dos Yom Kippur com menos visualização do que todos os anos. Mas eu não tinha visto tanta unção, Pai, que o Senhor tem liberado. Tanta gente que está movida. Nos outros anos tinha muito número, mas poucas pessoas de coração na campanha. Esse ano tem poucas pessoas assistindo, mas tem muita gente dedicada. Há uma sinergia, há uma comunhão, há uma conexão, Pai. E sei que ainda tem muita gente desligada, desconectada. Eu sei que tem muita gente resistente que só faz as orações, não faz o voto, não faz a oferta. E não tem a ver com valor, irmão e irmã. Você pode fazer qualquer valor, desde que seja de coração, desde que seja para adoração e desde que seja realmente um sacrifício para você. Senhor, desperta eles, desperta essas pessoas para nos honrar, para nos abençoar e que essas pessoas sejam tremendamente abençoadas. Quando você traz a oferta, irmão, e dá ao sacerdote, no Antigo Testamento o sacerdote comia do sacrifício que você trazia. E aí nós temos a expressão, vós que são participantes do altar. Então participar tem a ver com comer, viu? Tem a ver com comer. Porque a comida é um dos meios de transferência espiritual. Paulo diz, não comeis coisas sacrificadas aos demônios, porque daí vocês tornam participante da mesa de Satanás. Quando você come, quando você participa, você está se associando, se unindo em espírito.
Por que tem muita gente que às vezes não recebe das campanhas, dos propósitos? Porque tá de boca, mas não de espírito, mas não de comunhão, mas não de propósito. Tá fazendo só por fazer. Tá comendo sem querer comer. Que graça que tem? Não vale. Venha de coração, faça com vontade, porque neste altar do Yom Kippur 2023 Deus vai mudar a tua vida. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho uma testificação no meu espírito que no ano que vem, quando a gente fizer novamente essa campanha, vai ter muita gente que eu vou falar assim, irmãos, olha para trás, veja o ano que passou, veja do período do Yom Kippur do ano passado para esse. O que mudou na tua vida? O que é que Deus fez? Aonde você está? O que Deus realizou? Vai ter pessoas que vão contar testemunhos extraordinários. Que a empresa está vendendo 3 vezes mais, 10 vezes mais, que a porta de emprego abriu, que o casamento foi restaurado, que a batalha contra uma enfermidade, uma doença foi vencida. Eu só sei que Deus vai fazer coisas grandiosas. Ministérios, pastores e líderes vão contar testemunhos aqui de crescimento nos seus trabalhos, em tudo. Mas isso é para quem se assenta na mesa. Isso é para quem realmente participa do altar. E altar, que é a palavra hebraica misbeá, significa lugar de sacrifício. Então que no nome de Jesus, você receba grandes bênçãos nessa campanha e a tua história seja outra. Tá bom? Se você quiser ainda entrar naquele propósito de o mínimo de R$1.000, o número do WhatsApp está aqui. Quer fazer esse sacrifício de R$1.000? Quem ainda está indeciso, faça. Você que está fazendo às vezes de 1.000 e tem condição de fazer mais, talvez você está errado aí. Você podia fazer mais e está fazendo menos. E você que vai fazer de qualquer outro valor, de R$100, de R$200, de 500, de 600, de 700, sei lá. E não é valor, irmãos. É você fazer. Não é só fazer as orações e sem fazer a oferta. Do que vale? Ah, não. Aí tem gente que eu vi gente falando um tempo atrás. Não vi nessa campanha, mas nas outras. Ah, não, estou fazendo lá na minha igreja. Na sua igreja o seu pastor não está nem falando disso. Ele não está nem nessa sinergia, não está nem nessa comunhão, não está nem nesse entendimento. Aí, em vez de você fazer na nossa vida, que está te dando as orações, está te dando o conhecimento, né? Você vai fazer na vida de outros. Por isso que não funciona. Porque você tem que fazer no rio determinado. Não adiantava Naamã banhar em qualquer outro rio. Tinha que ser naquele rio que o profeta mandou. Então tem a ver com isso, entendeu? Tem a ver com isso. Por isso que às vezes não dá certo. E isso também tem a ver com dizimar, com ofertar. Eu já passei aqui testemunho de gente que falou assim, eu estava dizimando no meu ministério lá onde eu ia congregar local. Nunca aconteceu nada. Quando eu comecei a dizimar na vida de vocês, do nada Deus começou a fazer grandes coisas. Porque há uma vida, há um propósito, há uma unção sobre nossa vida. E a nossa vida é uma vida dedicada de oração. Tem oração todo dia, a gente está fazendo oração todo dia aqui no canal. Ou seja, uma coisa que você não pode reclamar de mim aqui, mesmo que é pela internet, é pregação e oração. Tem muita aí. De pregação deve ter umas 400 ministrações aí no canal. E de oração, vídeo de oração, meu Deus, nem se fala, todo dia a gente está aqui orando. É diferente às vezes de um pastor de igreja local que não tem esse trabalho, que ele fala assim, não, eu vou orar por você e você nunca vê se ele está orando realmente, entendeu? E a tua vida não muda por causa disso. Porque ele vai falar que está orando por você e não está na verdade. Ou nem estimulando, ou só ora no dia do culto. É o religioso profissional. Muda a tua ideia, muda a tua concepção, mas não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo está falando ao teu coração. Eu vou deixar aqui você com a vinheta. Aqui abaixo nas descrições tem links de pagamento com valores que você pode até parcelar no cartão de crédito
E outra coisa, né? O número do WhatsApp ainda tá aí, que também é o Pix, tá escrito Pix, mas é o número do WhatsApp que você pode mandar a mensagem pra gente. Me manda o comprovante do seu depósito. Se você quiser também, não é obrigado. Ah, não, quero ficar em secreto com Deus, eu vou mandar minha oferta, não quero que ninguém saiba. Não tem problema não, tá bom? Fica em secreto com Deus, que em secreto Deus te abençoe. Isso é bíblico também, tá? Não quero receber nada, eu quero... É eu e Deus e pronto. Eu respeito isso, irmão, e é sério isso, entendeu? Também não tem nada você mandar para receber uma oração minha. Não tem problema nenhum. Você vai me mandar o comprovante, eu já estou pegando aqui todo mundo que mandou o comprovante, ou mandou a oferta, que eu tenho o WhatsApp dele, já estou criando uma lista de transmissão. Vou começar a mandar os áudios. Vou mandando aí, até eu ver que eu mandei para todo mundo. Pode ser que você receba segunda, ou terça-feira, ou quarta-feira, mas eu vou mandar para todo mundo, mesmo depois que a campanha passou. Eu quero te agradecer pela confiança e abençoar você com uma oração, tá? Então, mande pra gente nesse número do WhatsApp aí o seu comprovante com a sua oferta. É só um gesto de eu te agradecer e te abençoar, tá bom? Amanhã, meio-dia então, é o grande dia. Eu espero você lá, ao vivo. Vai ser bênção. Deus abençoe você, um forte abraço e um beijo no seu coração.